Fala galera da torcida tricolor, o São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense nessa quarta às 19 horas. Esse é um jogo antecipado da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense teve presente em grandes conquistas que nós tivemos nos nossos últimos títulos. Em 2005, quando conquistamos o Tri da Libertadores, a final foi disputada contra o Atlético Paranaense no Morumbi. Foi uma goleada de 4-0. No ano seguinte, um empate de 1-1 garantiu o título do Campeonato Brasileiro de 2006. Foi o primeiro daquela série de 3 títulos conquistados no comando do Muricy Ramalho. Esse jogo antecede o majestoso de domingo e o Diniz precisa de uma vitória para o time ganhar confiança. Léo, como vem o São Paulo para esse jogo contra o Atlético Paranaense? Olá, amigos da torcida tricolor socialista. O São Paulo deve vir a campo com o mesmo time que começou a partida contra o Sport no duelo contra o Atlético Paranaense, 19 horas no Morumbi, o jogo às cegas, o jogo sem transmissão de televisão pelo Campeonato Brasileiro. Fernando Diniz está satisfeito, gostou das mexidas que fez no jogo anterior. Diego Costa e Léo, que entraram na zaga nos lugares de Arboleda e Bruno Alves, devem seguir como titulares. Inclusive, o lateral esquerdo, improvisado, agora zagueiro, aparentemente vai ter espaço no elenco do São Paulo jogando nessa posição. Gabriel Sara, que foi muito criticado pela torcida porque não jogou bem, não apareceu para o jogo, na visão do Diniz, ele jogou bem sim, é um jogador dinâmico, rápido e que se encaixa no estilo de jogo que ele quer para o São Paulo. Então Gabriel Sara continua jogando, continua como titular e Igor Gomes segue no banco de reservas. Além disso, Luciano, que estreou fazendo gol contra o Bahia e também seguiu jogando, deu uma assistência para o gol de Pablo no jogo de Recife, vitória contra o Sport. O Luciano segue como titular, acredito que agora deve ser uma tendência que o Luciano siga jogando no ataque tricolor ao lado do Pablo. Vamos então à escalação de hoje, a provável São Paulo deve ir com o Thiago Volpi no gol, Igor Vinícius na lateral direita, Reinaldo na lateral esquerda, Diego Costa e Léo na zaga, Tietê, Daniel Alves, Gabriel Sara, no ataque, Vitor Bueno, Pablo e Luciano. O São Paulo também teve a volta aí aos treinos do Paulinho Boia, ele que ficou fora das últimas 3 partidas por uma lesão que sentiu no aquecimento ali, pouquinho antes do jogo contra o Vasco. Ele volta ao time titular, inclusive teve o contrato renovado, o Paulinho Boia. E agora seguem em lesão no departamento médico Valse e Rojas. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera da torcida tricolor socialista. O Furacão vai enfrentar o nosso tricolor e ele vem de 3 derrotas consecutivas contra o Palmeiras, contra o Santos e contra o Fluminense após iniciar o Campeonato Brasileiro com vitórias sobre o Fortaleza e o Goiás. E a queda de rendimento pode ser atribuída à saída do meio atacante Nicão, que saiu de campo lesionado ainda no primeiro tempo da partida contra o time da Pompeia. Outro fator dessa instabilidade pode estar no elenco do time, pois foram utilizados aí 5 escalações diferentes até agora, ou seja, em todas as partidas o Atlético Paranaense não começou o jogo com a mesma formação. E os últimos 3 jogos assim foram marcados pela dificuldade do ataque em finalizar, tendo marcado apenas 1 gol num total de 7 finalizações certas. Para enfrentar o nosso tricolor, quem volta é o técnico Dorival Júnior, que também já comandou o tricolor aí. E ele volta após ter contraído a Covid-19 e ter ficado afastado por mais de 10 dias. Curiosamente ou não, nas 3 partidas em que não comandou a equipe, que o time saiu derrotado do estádio. O destaque do elenco fica por conta do goleiro Santos. Ele foi um dos principais responsáveis para que o time do Atlético Paranaense não sofresse uma derrota ainda maior contra o Fluminense no domingo passado. E conta também com o retorno do atacante Bissoli, artilheiro da equipe na temporada, um jovem que também já passou pela equipe de São Paulo aí. Então pode ser um fator aí da lei do ex, além do Wellington, que também continua lá no elenco do Furacão. Provável escalação do Atlético Paranaense assim é o goleiro Santos, Kelvin, Lucas Alter ou Zé Ivaldo, Pedro Henrique e Abner no sistema defensivo, nas laterais e na zaga, Wellington e Richard e Léo Cittadini no meio campo e Geovânio, Pedrinho e Bissoli
completando o ataque, que também pode contar com, no lugar do Bissoli, o Mingotti, já que o Bissoli vem de uma lesão aí na coxa, então ele pode alternar aí a escalação do time que começa o jogo. E aí, será que no apagão da transmissão do jogo a equipe do Diniz conseguirá imprimir a 4ª derrota consecutiva ao Furacão? É isso, passo a bola de volta para você, Edu. São Paulo e Atlético é às 19 horas. Mas não vai ter transmissão nem pela TV, nem pela internet. Esse jogo caiu no chamado apagão, em razão dos direitos de transmissão. Mas logo depois do apito final, tem a nossa live pós-jogo.